Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Amanhã Botafogo e Palmeiras, e o Botafogo acabou de divulgar em suas redes sociais que os ingressos estão esgotados para a partida contra a equipe palestrina amanhã, 21 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Casa cheia, jogo importante. E o torcedor botafoguense amanhã tem que fazer a diferença também. Jogadores precisam fazer a diferença dentro de campo e nós precisamos fazer a diferença fora das quatro linhas. Eu tava conversando com um amigo meu hoje e a gente tava se lembrando do documentário do David Beckham. É um documentário que é muito bom, por sinal, ali no Netflix. Se você não viu, veja, porque é muito acima da média em relação a conteúdo e ao que ele fala. E teve um ponto que a gente tava se lembrando sobre como o apoio do torcedor pode ser fundamental para um jogador. Tem uma história que o Beckham, ele não foi bem na Copa do Mundo de 98. Ele foi expulso contra a equipe argentina nas oitavas de final. Nas oitavas de final, que a Argentina é eliminada depois nas quartas pela Holanda. E o Beckham é expulso numa entrada que não foi nada em cima do Simeone. Ele acaba sendo expulso e assim, começa a sofrer todo tipo de perseguição na Inglaterra. Todos os jogos que ele ia, era xingado, hostilizado, era o culpado nacional. E ele não estava jogando bem, a cabeça do Beckham não estava boa. Até que aconteceu algo de diferente, aconteceu uma situação que amanhã pode ser o diferencial dentro do estádio Newton Santos. O torcedor do Manchester United abraçou Beckham, começou a apoiá-lo, gritar o seu nome, teve tudo isso em relação ao David. E a partir desse momento, o Beckham voltou a ser aquele Beckham, chamando os jogos para si, foi peça fundamental no título da Champions League para a equipe do Manchester United. Onde eu quero chegar com isso? Tá na hora do vou te apoiar até o final. Agora é a nossa hora. O torcedor, ele, claro, tem ansiedade, eu tô ansioso e vocês também estão ansiosos em relação à busca pelo título brasileiro, mas neste momento é a hora do vou te apoiar até o final. Aconteça o que acontecer dentro de campo, a gente tem que apoiar. É do primeiro ao último minuto. Amanhã todo mundo tem que estar com a garganta em dia, leva uma pastilhinha e vamos gritar. Música nova, música antiga, apenas fogo, 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 hino do clube. É hora de gritar, é hora de fazer o estádio Newton Santos virar um tremendo de um caldeirão. É hora da gente fazer a diferença, porque o nosso incentivo, aquele vamos Botafogo, chama os jogadores. É hora do torcedor sentir que ele vai ser diferente, que ele vai ser o 12º jogador em campo. Sei que é uma partida que dá uma ansiedade, mas veja o nosso giro de notícias de hoje, que eu falei sobre esse jogo. E a gente tem que fazer essa diferença amanhã dentro de campo. A gente tem que fazer essa diferença amanhã dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, perdão. Jogadores, com certeza, sentindo a torcida junto, os caras vão dividir todas as bolas como um prato de comida, como eles têm feito. Mas é hora da gente também chamar pra gente um pouquinho essa responsabilidade. O nosso torcedor tem feito isso, mas amanhã acho que tem que ser um degrau a mais. Amanhã é dia de como os jogadores eles vão se dedicar talvez um degrau a mais por ser uma reta final e da gente ter perdido para o Cuiabá. Também é a hora de nós, torcedores, nos dedicarmos um nívelzinho a mais, uma vírgulazinha a mais, um pontinho a mais. Para quê? Para todo mundo amanhã sair exausto do estádio Newton Santos, mas a gente olhar para o placar e vermos Botafogo vencedor. Botafogo com mais 3 pontos. Botafogo com 62 pontos do Campeonato Brasileiro. É isso que todo mundo quer amanhã. Então é hora da gente chamar a responsabilidade nas arquibancadas, os jogadores chamarem a responsabilidade em cima do campo, dentro do campo, perdão, e da gente vencer a equipe do Palmeiras. É um bicho papão? Vou falar sobre isso daqui a pouco, pra gente conversar. O Léo Dantas hoje, amanhã no caso, né, dentro do nosso giro de notícias, vai trazer detalhes mais técnicos. Eu vou falar aquilo que eu sinto sobre o jogo, um pouquinho em relação a Botafogo e Palmeiras. Mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no seu canal, aqui no nosso canal, vai mandar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas. Eles passaram um momento de instabilidade, perderam para o Grêmio, perderam para o Bragantino, perderam para o Santos, perderam para o Atlético Mineiro e voltaram a vencer a partir do jogo contra o Coritiba, né? 2-0, 5-0 em cima do São Paulo e 1-0 em cima do Bahia, né? O Palmeiras é um time que tem tido muita sorte em algumas partidas por sempre jogar
contra adversários com jogador a menos, né? Você pega aqui as últimas pelejas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, apenas contra Coritiba, Atlético Mineiro, Santos e Bragantino, o Palmeiras não ficou com ou um jogador a mais ou seu adversário com jogador expulso. Você teve ali sempre um jogador a mais para a equipe do Palmeiras. Você está tendo alguns pontos de diferença, né? O técnico Abel Ferreira, ele barrou alguns jogadores que eram titulares há algum tempo, né? Ele fez algumas alterações. Por exemplo, ele colocou o Breno Lopes jogando ali no ataque com o Endrick. Ele mudou o esquema, ora jogando com 3 zagueiros, ou você traz o pouco Luan para um volante, mas ele tem colocado um esquema com 3 zagueiros, com Gustavo Gomes, Murilo e Luan. Você tem colocado o Mike mais agudo. Ele trouxe para os jogos, né, agora, na partida que jogou contra o Bahia, o Zé Rafael estava suspenso, jogou o Fabinho, o Ronald Rios virou titular do time. E você tem o Palmeiras hoje um pouco mais veloz, né? Você teve essa mudança da equipe palmeirense, tendo o Rafael Veiga como meio armador, um esquema com 3 zagueiros e um time um pouco mais com mais mobilidade. E o Botafogo amanhã tem que saber jogar contra esse Palmeiras com mais mobilidade. É uma partida que dá para o Botafogo ganhar. Eu acho que tecnicamente o nosso time não deve nada ao Palmeiras. Sendo bem franco com vocês pegam ali peça a peça, cabeça a cabeça, você não vê tanta diferença técnica entre as duas equipes. E o banco do Palmeiras hoje tem peças porque o Abel Ferreira colocou o Rony no banco, colocou o Arthur no banco, colocou alguns jogadores que eram titulares no banco de reservas. Ele fez essa mudança, né? Colocando atletas mais consagrados no banco de reservas. Então ele passou a ter opções ali para a segunda etapa. E amanhã, com certeza, vai ser um jogo de paciência, vai ser um jogo de maturidade do time do Botafogo. Por isso que entra dentro daquilo que eu falei com vocês. O Palmeiras terá alguns jogadores jovens, igual o Endrick, que é um azougue, o moleque é muito bom jogador, rápido, tá jogando muito bem. E você tem que ter um time do Botafogo consciente daquilo que quer. Eu acho que o grande ponto pra gente vencer a partida é esse aqui, ó. A parte mental ser algo diferenciado, para o Botafogo. Se nós tivermos a parte mental de um modo bem diferenciado, com o time lutando, correndo, disputando todas as bolas e sem erros individuais, sem erros táticos, que amanhã, na minha opinião, não é jogo pra gente marcar o Palmeiras em cima, é jogo pra gente esperar o Palmeiras, como foi no Allianz Parque, e jogarmos na transição. O Palmeiras é um time que vai explorar muito as laterais para explorar bolas altas. O Palmeiras é um time que joga muito pelos flancos, não é um time que joga tanto por dentro. Então o Botafogo tem que ter amanhã um jogo consciente do Di Plácido, um jogo consciente do Marçal. A defesa tem que estar muito bem posicionada para não sofrer com as bolas aéreas. Tem que ter alguém, o Marlon Freitas tem que estar muito atento ali no Rafael Veiga. E o Botafogo também ter ali uma atenção do Tietê com as escapadas do jogador Richard Rios. Então o Botafogo tem que ter uma partida muito consciente. Tendo essa partida consciente, dá para vencer o Palmeiras. É um time muito bom, um time que é acostumado a momentos decisivos, mas o time do Botafogo tem a torcida. E amanhã, por isso que eu tenho pego muito nesse ponto. Esgotamos os ingressos e amanhã a gente tem que jogar juntos. Amanhã é jogo de todo mundo jogar juntos. Jogadores dentro de campo e a gente fora de campo. Mas dá pra gente ganhar. Dá pra gente amanhã fazer 62 pontos e abrirmos ali 9 pontos para o Palmeiras com um jogo a mais. Neles, no caso, né? A gente teria um jogo a menos do que eles. Tamo juntos, fogo neles. Volto ali por volta das 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui. Fogo. Tamo junto. Se preparem, amanhã é final. Mais uma final. Não é a final. É mais uma final dentre as outras 9 que nós teremos no Campeonato Brasileiro. Vejam o giro de notícias que eu falei sobre isso. Tá aqui. Valeu, tamo junto.